E aí pessoal, beleza? Meu nome é Victor Hugo, eu trabalho aqui no Viveiro Fora Brasil. Vou falar um pouco para vocês aqui agora do que você precisa saber para começar a sua lavoura de maracujá. A gente vai dar um panorama geral aqui, quais são os pontos mais importantes, até o final, que é o custo inicial que você vai ter com a implementação da lavoura. Então vamos lá. A primeira coisa que seria interessante ter em mente antes de começar a própria lavoura é saber para quem você vai vender esse fruto. Ou seja, antes de montar tudo, antes de comprar muda, antes de comprar adubo, antes de ir até a área, às vezes você tem que saber para quem você vai vender. E não adianta nada chegar lá na frente, você está com os frutos e não ter como escoar eles. Aí todo o trabalho que você teve foi à toa. Segunda coisa que seria interessante é conhecer a área que você está, tanto a área que você vai plantar o maracujá quanto a própria região em si. Saber o histórico dela, saber se já teve maracujá na área, saber se alguém já plantou, saber se tem vizinho da sua área que já plantou maracujá, que planta maracujá, porque isso influencia muito vamos falar assim, de doença, de praga que pode ter nessa área. Vamos supor que você pegou a área de alguém que já plantou maracujá e o maracujá dessa pessoa morreu por fusário. Ou seja, essa área ela está meio que condenada, ela não vai receber maracujá mais. A chance de voltar a ter a doença no maracujá é muito grande. Inclusive, saber também a questão dos vizinhos, se alguém plantou e se teve sucesso. E algumas áreas, elas não são muito propensas ao maracujá, áreas muito baixadas, perto de leito d'água, áreas que podem ser assim, propícias ao aparecimento de alguns patógenos do maracujá. Então é sempre bom ter em mente o histórico da área, da região de forma geral. Um terceiro ponto que também a gente recomenda fazer é um orçamento geral. Orçamento do quê? Dos materiais que você vai precisar para implementar a sua área, ou seja, postes de eucalipto, arame, mão de obra, adubo de forma geral, hora máquina que o pessoal costuma cobrar na sua região, mas o principal que vai ter de custo inicial vai ser o poste de eucalipto e o arame. Claro que você tem maneiras de baratear essa parte do pó de eucalipto, usando bambu, usando alguma madeira que você tem mais fácil acesso, legalizada, e também às vezes alguns implementos, tipo, vou fazer o meu maracujá em cima do café, aí você já não precisa de espalderamento nenhum, você pode só simplesmente usar o próprio pé do café que já está na parte de reforma dele e utilizar ele como condução. Mas é interessante você saber o quanto que você vai precisar de custo inicial. Principalmente saber a disponibilidade de mão de obra, porque na parte produtiva do maracujá, quando ele está ali nos seus 6 meses, 4, 6 meses, vai começar a polinização, você vai precisar de uma mão de obra razoável ali para polinizar, dependendo da sua área, claro. Vai precisar ali mais ou menos de 2 a 4, às vezes 5 pessoas para polinizar o maracujá, dependendo da sua área. Fica mais ou menos nessa faixa de 3 pessoas por hectare. Então, saber que você vai ter essas pessoas disponíveis, ou saber onde você vai achar as pessoas para fazer a polinização. Outra coisa também, um quarto ponto, é começar a olhar a sua área, ou seja, você vai fazer a análise do solo, você vai fazer a correção, você vai preparar aquele solo para receber o maracujá. A gente costuma recomendar fazer a análise do solo e a própria correção ali em torno de 90, às vezes um pouco 120 dias antes do plantio. Que é o tempo de você preparar tudo, ou seja, você faz a análise, tem o resultado, consegue o calcário, consegue quem vai aplicar, consegue quem vai remover, consegue todas essas pendências e já tem o tempo necessário ali para começar tudo. Nesse espaço de tempo, uma coisa que já pode começar a fazer também é reservar suas mudas, porque a gente sempre recomenda utilizar a muda de viveiro, que seja credenciado pelo Ministério, um viveiro que vai te garantir
muda saudável, muda sem praga, sem doença, muda que não venha de semente prateada, que é muito importante. Ou seja, você está comprando tal variedade, você vai receber tal variedade. Não tem risco de você comprar uma variedade e receber outra, ou ter alguma surpresa na hora que você estiver com a produção do maracujá chegando. Então, claro que você consegue, vamos falar assim, eu consegui tudo, estou apertado aqui, não tem esses 4 meses para começar a fazer tudo. Você consegue agilizar isso de uma maneira, vamos falar assim, de 2 meses até 2 meses, acho que você consegue fazer isso de uma maneira razoável, porque apesar do maracujá, aliás, apesar do calcário, ele demora ali uns 90 dias para reagir no solo. Se você tratar de uma fruteira e se fizer uma cova bem feita, o maracujá vai aguentar ali essa parte inicial sem receber aquele cálcio, magnésio e até aquela correção de pH ali inicial. Porque você, na própria cova da muda, você vai ter feito ali uma matéria orgânica, vai ter usado o adubo necessário. Ali o maracujá vai aguentar ali seus 1, 2 meses sem precisar extrair do solo, certo? Um sexto ponto, aí já começa o manejo da muda. Você tem que ter em mente, você vai ter que podar, você vai ter que conduzir, vai ter que pulverizar, vai ter que fazer adubação de cobertura ou fertirrigação. Isso tudo você tem que ter em mente, saber, eu vou colocar irrigação, não vou, qual adubo eu vou usar, a quantidade de adubo que eu vou precisar. Eu compro tudo de uma vez, eu compro um pouquinho de cada vez que eu for precisar. Quais venenos que eu vou precisar, quais vai ser os agrotóxicos que eu vou utilizar, como que eu vou pulverizar, vai ser costal, vai ser em trator. Isso tudo você tem que ter em mente para saber precificar seu custo, vamos falar assim, pós o plantio, né? E se tratando assim de maneira geral, quanto que custa para fazer a implementação do maracujá, quanto que vai ficar por hectare? Isso vai variar muito para a área que você está. Tanto o tamanho dela, declividade, se vai ter irrigação, se não vai, se dependendo da região que você está, se ela é uma região de mais fácil acesso, onde tem mais, vamos falar assim, maior disponibilidade de material, tanto desde o poste, desde de arame. Mas, vamos falar assim, aqui na nossa região, a gente está no Triângulo Mineiro, Minas Gerais, fica ali em torno de 20 a 30 mil o custo de implementação por hectare. Claro que esse custo, o principal dele é poste e arame, e tem a irrigação também. Claro que a irrigação, geralmente, quando você pensa em colocar irrigação, você vai aumentar ali em torno de 5 a 10 mil no próprio projeto de implementação do maracujá. Só que uma coisa que tem que ter em mente é o que? Tem várias maneiras de você diminuir o preço do custo de implementação. Desde que eu falei anteriormente de utilizar madeiras de maior fácil acesso, nem que sejam nem sempre tratadas, né, mas às vezes você consegue uma madeira com qualidade um pouco pior, mas que vai te baratear o custo inicial. Aí depois, mais para frente, você pode ir trocando conforme for precisando. Lembrando que a gente sempre recomenda utilizar a madeira legal, né? Não utilizar a madeira que cortou de algum lugar, assim, porque isso aí pode dar muito problema mais para frente. Então, o custo fica mais ou menos nessa faixa. Varia bastante em área de região para região, mas o importante é você ter em mente que o maracujá é uma cultura que tem um retorno gradual, ou seja, você vai, na época de colheita, você vai estar toda semana colhendo um pouquinho. Vai colher um pouquinho essa semana, colhe outro pouquinho essa semana, vai colhendo, ou seja, ela vai se pagando com o tempo. Ela não é uma cultura que você vai plantar hoje e colher tudo de uma vez e depois vai ter o retorno. Ela não, você vai polinizando e vai colhendo. E conforme você for colhendo, você vai tendo o retorno da sua lavoura. E aí já entra naquela história, eu vou reformar ou eu vou podar essa aqui para continuar. Isso aí já é assunto que a gente pode conversar mais para frente, nos próximos vídeos, mas vai variar bastante, certo? Então,
tem que ficar atento aí no nosso canal, porque a gente vai estar agora constantemente mandando mais vídeos a respeito da cultura do maracujá e também a respeito de outras frutíferas, né? Se vocês têm interesse. Inclusive, podem deixar aí nos comentários suas dúvidas, deixar no comentário alguma sugestão de cultura que vocês queiram saber. Ah, eu quero saber da cultura do abacate, da goiaba, enfim. Pode mandar aí as perguntas, pode mandar sugestões que a gente entra em contato com vocês, certo? E lembrando de ficar atento no nosso canal que mais vídeos estão por vir. Então, até a próxima.